Muito bem, lá em Campo Mourão, um desses cânticos aí que nós cantamos e que, por sinal, eu gosto muito, este mês e talvez por mais uns 2 meses, nós estamos proibidos pela vizinhança de cantar ele. Se a gente começar lá assim como uma corça, os vizinhos atiram pedra nas janelas. Porque quando chega ali no faz chover, o pessoal grita. Julho é o mês mais seco em Campo Mourão. Chove 100 milímetros o mês inteiro. Nós precisamos de uma reforma lá no telhado da capela, lá no seminário, e deixamos para julho, porque é o mês mais seco do ano. Julho, 100 milímetros. Foi acertado com o carpinteiro, o preço, o material. Até quando nós saímos de lá, na sexta, não tinha parado de chover ainda. Numa noite, choveu 150 milímetros. Choveu 1,5 vezes o mês todo. Já está em quase 500 milímetros. O pessoal que foi para o acampamento sentiu um pouquinho do drama, né? Muita água. O terreno ali do CETEL está todo encharcado. Tem 19 crianças no Lar Miriam. Eles estão mofando. Tem mãe social lá dando banho com vinagre nas crianças. Eu vi a Dona Odete passando vinagre nos bracinhos do menino. Mas para que isso, Dona Odete? É para tirar mofo, pastor. Porque os pequenos não foram para a escola, porque é municipal, então eles estão há 3 semanas, voltou agora, em casa. Então, 19 crianças, a maioria pequeno, dentro daquela casa. Eles já fizeram todo tipo de arte, de danura, de travessura, tudo que você imaginar, eles já fizeram. Não tem mais o que inventar. Brigam, quebram, sobem em cima das coisas, se escondem dentro do guarda-roupa, em cima, atrás. Não está fácil. Dona Odete achou um dentro do forninho lá esses dias. Um pequenininho. Eu falei, liga o forno, quero ver ele não sair dali. Quando começar a esquentar, ele foge do forno. Mas é isso aí. E assim, meus irmãos, nós temos os nossos desafios lá. Lar Miriam, o CETEL está tudo tranquilo esse mês. Estamos em férias, aí quando está em férias está tranquilo, né? Você só fica ouvindo as notícias e olhando as fotos no Face. O pessoal em Minas, passeando e tal. Muito bem. Indo apresentar a namorada para os pais e por aí afora. Em compensação, o Lar Miriam está essa luta que eu falei para os irmãos. E aí nós vamos participando de algumas coisas do reino de Deus ali. E algumas, como foi dito aqui há pouco, numa certa manhã a gente acorda um pouquinho triste. Um pouquinho só. Um pouco triste. Porque aconteceu, porque fizeram, porque falaram, porque estão pensando dessa maneira. Mas tem muitas outras que nos deixam felizes, totalmente satisfeitos, porque a palavra do Senhor está sendo pregada, ensinada, levada ao coração das pessoas, sejam de crianças, adolescentes, mesmo com muita chuva. Nós tivemos 80 jovens no acampamento, foram 80 jovens, debaixo de chuva, do sábado para frente não teve luz, ficou no escuro uma parte lá, só meia fase, e mesmo assim foi uma benção. E aí essa semana que passou, a igreja lá do Lar Paraná, ela estava enganjada num projeto da Ordem dos Pastores de Campo Mourão, de abençoar um povo estranho, um povo cabeludo, tatuado, diferente, que veio lá de São Paulo. Eles praticam esportes radicais, todo tipo de esporte. O cara dá salto com bicicleta, com patins, faz malabarismo com fogo. E eles usam isso para evangelizar. Eu fiquei meio assim, né? A gente é meio das antigas, né? Então, mas como é que o cara vai cuspir fogo e vai abençoar alguém? Bom, ele vai para a igreja pentecostal, né? Fogo tem tudo a ver com fogo. E é justamente o pastor, Mateus, o cara, o líder lá, né? Aquele que tem aquela tatuagem do anzol no pescoço, assim, bem grande, mas muito bacana.
E o trabalho deles é nas escolas, nas maiores escolas de Campo Mourão. E nós lá da igreja lá Paraná, ficou responsável em cuidar deles na quinta-feira. Na quinta nós tínhamos que dar o lanche, eles saíam de manhã, tomavam café lá na igreja batista, e a partir dali era a nossa responsabilidade. Então vamos dar comida para esses cabeludos aí, né? Muito bem, nós tínhamos que dar o almoço, o lanche da tarde, porque eles iam passar o dia em escolas, em 2 escolas diferentes. E ontem à noite, eles iam terminar a semana toda num ginásio, e eu ouvi que tinham mais de 1000 jovens nesse ginásio. Né? Muitos foram à frente. E é muito impactante. E aí a gente preparou lá um almoço bem legal para eles, né? Um frango assado, e a dona Tereza caprichou. Muito bem. E aí eles chegaram e contaram lá umas historinhas para nós. Olha, todas as escolas de Campo Mourão, as maiores, os colégios estaduais, nos receberam muito bem. Todos estavam de portas abertas para receber o trabalho, que dura quase 1 hora, a apresentação deles. Onde eles fazem todos aqueles malabarismos e dança e tudo mais. E, no final, tem ali uma aplicação bíblica, um apelo, e muitos jovens e adolescentes vêm à frente. Mas uma escola, por sinal a do Vinícius, né, Vinícius? Não aceitou. A diretora lá, ela é meio encardida, né, Vinícius? Ela é complicada. A mulher lá é osso duro de roer. Não vai fazer no meu horário, não pode atrapalhar. E o pessoal sabia os motivos. Há algumas semanas teve aquela votação lá na Câmara de Vereadores, daquela discussão do gênero. Deve ter chegado aqui já, como é que vai ser tratado menino e menina na escola, o banheiro vai ser compartilhado, aquele monte de coisa. E essa professora, essa diretora é defensora desse pensamento, muito liberal, muito liberal. E os pastores em Campo Mourão fizeram lá uma pressão, um complô contra aquilo, e fomos todos lá na Câmara de Vereadores, no dia de aprovar lá o plano de educação para o próximo ano, e não passou, não aprovou aquilo. E um dos pastores que liderou aquilo, que chamou, é o presidente da Ordem dos Pastores de Campo Mourão, e é o pastor da Igreja Batista, lá em Campo Mourão. Um paulista que é dessa igreja que traz os jovens cabeludos. E aí, quando ele foi pedir para a professora, ela lembrou dele. Crente, aqui não. Trabalho de evangelização, não. Muito bem, e aqueles jovens não puderam participar no horário daquela diretora. Mas eles participaram na noite anterior, né, Vinícius? A outra diretora permitiu. E essa mulher foi checar o assunto. E os caras fizeram toda toda a apresentação deles, e fizeram o apelo, e muitos jovens e adolescentes foram à frente, e quem mais? A diretora. A diretora foi para frente. Então, meus irmãos, tem umas coisas interessantes, né? Meio malucas assim que Deus faz, né? Não vem aqui, porque aqui é assim, assado, não. Deus foi lá, deu um jeito, as portas se abriram naquele lugar, a coisa foi feita e ela foi à frente no convite. Então, louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia para o livro de Efésios. Efésios capítulo 4, nós vamos ler ali do 17 ao 24. Efésios 4, 17. Para os estudiosos de plantão, os 6 capítulos de Efésios são bem divididos da seguinte forma. Os 3 primeiros, Paulo passa doutrina para a igreja de Éfeso. Igreja que ele conhecia muito bem, que ele pastoreou por um tempo, que o amigo, o companheiro, o discípulo Timóteo tinha sido pastor, mas que tinham as suas lutas. Então, nessa carta de 6 capítulos, ele divide ao meio. 3 capítulos, doutrina. Aquilo que vocês precisam
aprender, aquilo que vocês precisam colocar no coração, aquilo que vocês precisam ser ensinados. Nós somos ensinados sempre, quando cantamos, lemos, ouvimos, quando estamos reunidos aqui em igreja, estamos sendo frequentemente ensinados. O povo luterano livre, sem falsa modéstia, sem orgulho, soberba nenhuma, mas de uma coisa que a gente não pode reclamar, é de instrução, é de ensino. Escola dominical, cultos da semana, culto de jovens, culto de homens, mulheres, nós estamos semanalmente aprendendo, estudando. Somos desafiados sempre, estuda, aprende, leia, coloca na cuca aí aquilo que Deus tem para você. Não é caixinha de promessa, não é aquela do calendário, lembra aquele calendáriozinho das letras, das linhas vermelhas, né? Seguro por uma cordinha vermelha. Não lembro quem fazia. Muito comum aquele calendário, lembra? Os versículos ali. Não é só aquilo, leia, estuda, se reúne em grupo, homens, mulheres, jovens, vamos estudar a palavra. E aí, a partir do capítulo 4, 5 e 6, Paulo nos desafia para a prática. Ah, você aprendeu? Agora vamos à prática. Você estudou? Foi capacitado? Foi colocado a par do que significa? Do que é isso e aquilo? Agora, meu discípulo, meu querido, vamos praticar isso. E é aí que há uma distância muito grande no Evangelho no Brasil hoje. Nós chegamos a um nível em que, segundo algumas pesquisas aí, 35, 40, tem uns mais afoitos aí, animados, que dizem, somos 50 milhões de evangélicos. Uau! Né? 40 milhões de evangélicos que conhecem, que professaram a fé em Cristo, que se batizaram numa igreja evangélica, que vão regularmente a uma igreja, com maior ou menor frequência, mas estão indo, que sabem os passos elementares da fé cristã. Mas, quando paramos para olhar, há uma grande distância entre o que temos aprendido e o que colocamos em prática. No dia a dia, nos negócios, na política. O cara que é presidente da Câmara dos Deputados em Brasília é evangélico. Tem uma bancada grande de evangélicos lá. Grande. Né? Aqui tem o pastor Joel estava dando a ideia aí para alguém se candidatar. Como é que é, rapaz? Olha só que coisa absurda. Para se eleger deputado para contratar as esposas dos pastores. Parece coisa do outro mundo, né, gente? Não. Aconteceu aqui na Assembleia Legislativa. O irmão, o cristão, o pastor, se elegeu deputado e contratou as esposas dos pastores da sua denominação para ganhar um salário de assessoras de um deputado, sem nunca aparecer na Assembleia Legislativa. Tem mulher lá que eu acho que não acha o endereço, Ted, não consegue achar, né? Você sabe onde é o centro cívico? Não, não faço ideia. Fica para que lado? Eu acho que fica ali próximo do Barigui, né? Gente, o cara sabe, o cara estudou, conhece, foi discipulado, foi ensinado, mas olha a distância do que ele sabe e o que ele pratica. Falamos bastante, você falou muito antes sobre isso no encontro de homens ali. Necessidade de viver diferente. Então, cada dia mais, eu vejo que no nosso Brasil, e aí você pode ir afunilando as coisas, no nosso estado, que é bem evangelizado, não é? Paraná tem igreja para
todo lado. Alguém conhece aqui uma cidade do interior, de algum lugar aí que tenha só uma ou duas igrejas evangélicas? Não. Tem cidades que estão evangelizadas demais até. Tem muita igreja. Campo Mourão tem muita igreja. Todo bairro tem várias igrejas. Tem bairros novos, loteamentos novos. Pode ficar esperando. Vai sair uma panificadora, uma farmácia e uma igreja. Panificadora, farmácia e igreja. Às vezes nem nessa mesma ordem. As casas vão sendo construídas e alguém já vai ter uma igrejinha, uma garagem onde vão se reunir sábado, domingo à tarde, sábado à noite. Está sendo ensinado o Evangelho. Mas os índices de corrupção, violência, maldade, tudo o que você imaginar, só aumentam. Então tem alguma coisa estranha. O que aprendemos e o que praticamos. E aí vem Paulo e fala para nós ali no capítulo 4 de Efésios. O primeiro texto, até o versículo 6, é aquele muito comum, que para causar um impacto, para agir de uma maneira bem relevante na sociedade, não pode faltar. Unidade. Unidade. Mas não é disso que nós vamos falar. Unidade na fé. Como também fica bem nítido para os cristãos hoje a falta de unidade, né? Ali, a partir do versículo 7 em diante, aquilo que cada um tem para fazer, é o que você foi chamado para desempenhar no serviço, na edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Entre o aprendizado, conhecimento e a prática, nós vamos descobrindo aonde eu e você nos encaixamos, aonde eu e você podemos ajudar, sustentar, ser apoio para alguma coisa que essa igreja faça de impactante, de diferente, de positivo, de bom para esse lugar. O que eu posso fazer para ajudar? Aonde vão me colocar? Para que eu sirvo? Aonde eu posso? Dentro do meu grupo, e está aqui o grupo é esse, aonde, unidos, eu posso auxiliar, e o impacto ser muito bom. Pessoas ali fora, pessoas aqui em Bateias, talvez um pouquinho mais longe, vamos ali para Campo Largo, mas ainda estamos no mesmo município. Aonde? Onde você estuda? Aonde você estuda? O que eu posso? Quantos crentes, cristãos tem na sua sala de aula? Pessoal que estuda aí, você sabe? Quantos cristãos, já estamos em julho, está acabando, já está com greve e tudo, já tivemos aí, cadê as professoras? 3 meses de aula? Mais ou menos, né? Não deu 3 meses ainda? Tá. Mas quantos evangélicos tem na sua sala de aula? Já descobriu? Já mapeou, já levantou, já conversou? Vamos se unir, vamos orar, cantar, ler, fazer qualquer coisa. 2, 3, 4. Pessoal que trabalha em loja, indústria, o que mais? Repartição pública. Quantos crentes tem lá, Ted? Na turma próxima ali. 1. Ai. Ted, então você está em desvantagem, né? O grupinho é pequeno, né? 1 para 12 e tal. Mas o pessoal que trabalha em fábricas, num grupo maior aí, não 8, mas já levantou? Quantos crentes tem lá? Quantas pessoas professam a sua fé junto contigo para, numa unidade de pensamento, às vezes essa unidade não vai ficar tão legal, tão estreita, quanto a doutrina, a interpretação, o cara pensa assim, para aí.
Deixa para o domingo isso aí. De segunda a sexta, meu amigo, vamos pensar junto. Eu e você somos cristãos, crentes evangélicos, que aprendemos de Jesus todo fim de semana. Então, esses 5 dias de trabalho aqui tem que ser para frente. Tem que ser de expansão do reino. E aí? Bom, tem lugar que você não pode pregar o evangelho. Não vai ficar muito legal você levar uma baita Bíblia lá e pregar a palavra. Mas será que... Eu acho que eu já contei aqui para vocês de uma jovem que lá em Campo Mourão trabalhava numa loja, dava um ótimo testemunho cristão e era tida pelas outras amigas como uma pessoa muito boa, uma pessoa muito amorosa, que se preocupava de uma maneira muito profunda, verdadeira, pelos problemas das outras colegas, mas que pelo ambiente de trabalho eles não podiam ficar ali atendendo na porta da loja, e ela ia orar com as colegas de trabalho dentro do banheiro. Dentro do banheiro. O pessoal achava estranho no começo, né? 2 mulheres saindo dentro do banheiro. Depois todas elas já sabiam. Quando via aquela jovem saindo com outra mulher dentro do banheiro, ela estava orando por ela. E ela conta, nesse seu testemunho, que várias, de manhã, quando ela chegava para trabalhar, 8h30, já tinha mulheres esperando. A gente pode ir no banheiro orar? Porque lá em casa está assim, com o filho, com o esposo, com as contas, está acontecendo. Você pode orar. Então temos que fazer essa diferença prática. Não precisa levar a Bíblia para dentro do banheiro. Vai e ora, né? Bota o cara sentado no vaso, né? Com a tampa fechada, e você põe a mão sobre ele ali e abençoa. Quantas coisas práticas, pequenininhas, eu e você podemos fazer. Vamos lá, versículo 17. É aí que nós vamos nos deter um pouquinho mais. Do 17 ao 24. Efésios 4, 17 a 24. Tudo isso que nós falamos, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Tem tanta gente inteligente pra caramba ali fora, que é ignorante, totalmente ignorante quanto às coisas de Deus. Pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, olha lá, insensíveis, se entregam à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Você conhece algum cara insensível quanto à bondade, misericórdia, perdão, compaixão pelos outros? Se você falar de um gesto de misericórdia, ele ri da sua cara. Se você falar de um ato de honestidade, que você foi lá e devolveu o troco, que você foi lá e devolveu aquilo que o cara esqueceu, que o cara te deu por engano, ele ri da gente. Ele chama a gente de bobo, porque eu fiz a coisa certa. Se eu elogiar uma moça, uma mulher, mas aquele elogio cristão, que leva em conta caráter, personalidade, temperamento, qualidades interiores, o sujeito vai pensar que eu sou um ET. Você está falando do que mesmo dela? Eu estou falando que ela é uma boa, uma ótima e uma pessoa assim. Ele não entende. Porque elogio para ele, do sexo oposto, vocês sabem, como é que é? Isso. E daí para bem pior. Onde você tem que falar de coisas físicas.
de situações que causam repulsa para nós. Poxa, mas você só enxerga isso quando olha para aquela jovem, para aquela mulher, para aquela moça. E ele só tem olhos para isso. Totalmente insensível. E, meus irmãos, nós temos aprendido disso sempre. E de vez em quando, você vê um cristão, cara, falando isso. Trocando essas piadinhas. Entende? Da mulher. Isso é muito chato. Não aprendeu nada, está insensível. Olha lá. Se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ponto. Agora vamos falar de nós. Versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Eu disse há pouco que todo mundo aqui é muito bem instruído, estudado, levado a conhecer as coisas de Deus, o padrão de Deus e tudo mais. Não foi assim que nós aprendemos. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quer dizer, se você ouviu mesmo, se você aprendeu mesmo, presta atenção. Porque tem gente que consegue vir à igreja, se matricular na escola dominical, se tornar membro da igreja, pegar um envelopinho de dízimo, ficar anos vindo aqui, e o cara não aprendeu nada. Ou muito pouco. Poxa, mas rapaz, a gente pensou que você já estava num degrau acima. Quantas vezes nós já falamos desse assunto? Ah, é? Eu não me lembro. Quantas vezes nós já tratamos disso? Ted lembra uma das coisas bem gostosas, um dos ministérios bem interessantes que a Igreja do Lar Paraná, é Lar Miriam, Lar Paraná, é tanto tempo num e outro que está confundindo as coisas, né? A do Lar Miriam tem 19 membros, nem um dizimista, né? Só dão despesa. Mas a do Lar Paraná tem um pouco mais de dizimista. Mas é o encontro de casais. Lembra, Tete? Encontro de casais. 3, 4 vezes por ano se reúne, uma coisa mais grande, um jantar, uma pessoa às vezes de fora para trazer uma palavra diferente. Mas depois de uns anos a palavra não é mais diferente. A palavra é repetida. É a mesma, mas eu já ouvi isso aí. Como é que deve tratar a esposa, como é que deve se comportar, como é que deve falar, como é que é para estar sempre aquela chama do primeiro amor. De novo esse cara vai falar isso. Pois é, tem que falar de novo. Porque tem gente que está cometendo o mesmo erro. Já dá para dar um diploma para ele. 10, 12, 20 participações em encontros de casais. E daí? Rapaz, você continua tratando a sua esposa do mesmo jeito, infeliz. Do mesmo jeito. Se é que fostes instruídos. Eu acho que é isso que Paulo quer dizer aqui. Você já foi tanto, você ainda está pensando assim. Não mudou. Não melhorou. O casamento não ficou um ambiente melhor, um ambiente abençoador, um ambiente de... Não ficou diferente. Ele continua sendo aquele cara arrogante, frio, mecânico, longe, distante da companheira dele. Mesmo indo 3, 4 vezes todo ano, vários anos, se é que fostes instruídos. Vai lá, verso 22. No sentido de que, e agora Paulo está bem prático, no sentido de que, quanto ao trato passado, então se eu já aprendi, se eu já sei, se eu fui instruído, e não é que, foi mesmo? Não, eu fui. Garanto para você, o apóstolo Paulo. Fui. Então o trato passado, a maneira como era ano passado, 5, 10 anos atrás, ele vai agora nos dar aqueles famosos 3 verbos. E verbo, para o bom aluno, significa o quê?
O pessoal aí que foi para a escola direitinho lembra, né? Uma coisa que você não pode... É o básico, começou a aprender. Verbo é aquilo que se movimenta, que se faz, é aquilo, é ação. É o verbo. E ele vem agora com 3 verbos ali, bem interessantes para nós, ó. No sentido de que, quanto ao trato passado, ao comportamento, ao jeitão que você tinha, ao teu temperamento, ao teu caráter, os teus rompantes de raiva, de personalidade, sabe o que é para fazer? Primeiro, vos despojeis do velho homem. Despojar é retirar os adornos, é colocar de lado, é abandonar. É um português bem antigo, isso aqui é lá mesmo de Portugal, no tempo do Cabral. Tira, joga fora. Tem coisas que não dá mais para usar. Você já chegou assim nessa constatação fria, de olhar no guarda-roupa, abrir a gaveta e não, essa calça não dá mais. Minha esposa cobra demais, né? O que essa calça está fazendo aí? Logo que a gente se casou, tinha umas calças jeans mais velhas, William, que eu guardava lá, e eu prometia para ela, não, essa aqui não pode jogar, amor, porque essa aqui eu vou fazer uma pintura. E até hoje, gente, dia 2 de junho passado, 25 anos de casado. Não é a mesma, Ted, porque não cabe. Mas qualquer coisinha que eu me apego demais é para fazer uma pintura. Tudo, gente. Pode ser uma caneca, pode ser uma agenda velha. É para fazer uma... ficou, rapaz. Ela é para fazer uma pintura, né? E eu vou entulhando e ela vai tirando. Eu vou entulhando e ela vai tirando. Ou então aí é pior ainda, aí ela vai para o lado familiar, né? Avô Jonas. Os que conhecem, lembram, é meu avô, gente. Meu avô guardava coisa do tempo. Ele tinha um museu na casa dele, né? De coisa velha lá, né? Ele ia guardando coisa. Mas coisa. E aí, quando eu tento guardar uma coisinha escondidinha dela, lá, avô Jonas, está guardando coisa. Né? Eu ganhei um casaco, e o casaco era grande para mim. Eu não sei se eu estava esperando engordar mais, mas, enfim, o casaco ficou 2 anos do guarda-roupa. Só 2 anos. E aí eu tive coragem esses dias, me desapeguei, fez frio, eu dei para o meu cunhado. Lembra do Cláudio? O Cláudio é um pouquinho avantajado, né? E ficou em cima para ele. E a Marinês foi lá e 2 anos do guarda-roupa. O rapaz passando frio. 2 anos. Desapega, rapaz. Sai, abre a mão, né? Mas é que era um presente, gente. Eu gostei tanto. Era bonito, era marrom e tal, tinha um cheiro gostoso. Mas olha, tem tantas coisas na nossa caminhada, no nosso aprendizado, nesse processo de se transformar, de renovar a mente, de ir acumulando coisas de Deus, do conhecimento de Deus, bênçãos que vão sendo derramadas na nossa vida, e a gente vai se... Mas aí tem coisinhas que eu ainda insisto em guardar para uma pintura. Que eu ainda... Não, está lá, deixa numa gavetinha, deixa num armário lá no fundo, naquele cômodo da bagunça. Não, retira, coloca de lado, abandona. Vamos aí trazer isso rapidinho aqui para dentro. Não roupa agora, não calça, sapato, não cacareco velho, mas coisas do meu temperamento, da minha personalidade, do meu caráter, que eu tenho que abandonar. Não dá para você continuar pensando assim, meu amigo. Não. Se é que de fato fostes em Deus instruídos. Tem que abandonar. Esse seu mau hábito. Mas eu sou assim. Eu nasci assim. Não. Tem que mudar. Tem que se despojar. Abre mão disso. Por quê? Porque esse velho homem
que se corrompe segundo as concupiscências do engano, não pode sobreviver aonde o Espírito Santo de Deus habita. Olha o segundo verbo. Bom, já que é para tirar, já que é para abandonar, jogar fora, depois vem a renovação. Verso 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Renovar é progredir, substituir uma coisa, transformar para melhor. Para melhor. Quando eu tiro algo velho, algo que atrapalha nos meus relacionamentos, no meu comportamento como cristão, lá onde eu trabalho, na minha vizinhança, dentro de casa com a esposa, com o esposo, se eu tiro aquilo, deixa eu botar uma coisa nova. Deixa eu colocar algo diferente. Algo que tem aroma de Cristo. Que tem jeito de Cristo. Que as pessoas vão conseguir olhar um pouquinho de Cristo naquelas atitudes. Porque eu coloquei dentro do meu coração, eu renovei coisas, hábitos, comportamento de Cristo. Lembra da menininha que precisava vender maçãs na esquina? Cega. E o ganha-pão dela e da família era que aquela garotinha cega vendia maçãs numa esquina. A família chegava de manhã, ajeitava ali o tabuleiro de maçãs, e a garotinha, na misericórdia das pessoas, dava as maçãs e recebia o dinheiro. E numa confusão, muitas pessoas, o trânsito, o horário e buzinas e tal, esbarraram no tabuleiro de maçãs da menina. Mas ela era cega. Mas ela ouvia. Já ouviu o som de maçã caindo? Poc. É diferente, né? É fofo. E as maçãs rolando para o asfalto. E os carros atropelando as maçãs. E a menininha entrou em desespero e ficou com aquela limitação física muito grande, ficou desesperada, porque ali era o ganha-pão da família. Mas uma pessoa vai e acolhe aquela menina, abraça, contém ela naquele desespero, naquela angústia de estar se perdendo as maçãs. O povo está pisando, estou sentindo, ouvindo, cheirando que as maçãs estão sendo destruídas. Calma. Você não vai perder nenhuma maçã. Mas como não? Elas estão sendo pisoteadas. Vamos fazer o seguinte, fica calma que eu vou pagar as maçãs para você. Quantas maçãs tinham aqui? Mas por que o senhor vai fazer isso? Eu quero pagar as maçãs. Todas as que foram perdidas. Por acaso, o senhor é Jesus? É. Tem tanta coisa simples, meus irmãos. Bem simples. Que com pouco esforço, pouco dinheiro, pouco empenho. Às vezes um abraço. O cidadão lá no fundo do coração vai pensar assim, esse cara é Jesus? Por que ele se interessa? Por que ele liga? Por que ele vem atrás de mim? Por que ele insiste mais uma? Por que ele fica me convidando? Por acaso essa mulher pensa que é quem? É Cristo? Renovais. Absorve, coloca coisas, comportamentos de Jesus na sua vida, para que as pessoas possam ver. E por último, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Aí é vestir novamente, né? O revestir, já que eu tirei lá atrás, de novo, tomar, guardar, encher, recobrir. De tudo aquilo que nós temos aprendido. De todas as coisas, né? Do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Não da falsidade, não da mentira, do engano, não por interesses, mas por verdade, segundo o plano de Deus para a minha e para a sua vida. Eu quero me encher disso.
E eu quero colocar em prática. Para que essa distância tão grande que está ficando, que está havendo, que está aumentando, dos cristãos que conhecem Jesus, têm Bíblias em casa, andam com Bíblias no carro, embaixo do braço. Tem caras aí que tem 3 versões no celular, né? Pedi para um menino ler na classe de jovens lá. Agora temos que contar, né? Quando a gente conta Bíblias, eles mostram o celular. Tem que contar, porque eles ficaram chateados que não conta a Bíblia do celular. Mas como não, pastor? Aqui tem 3 versões. Tá bom, então vamos dar uma chance para você, vamos contar. Mas essa aqui vale mais, essa aqui vale 2 pontos. Tá? Qual é a Bíblia? A Bíblia que as pessoas precisam ler aí fora. Daquilo que eu aprendo aqui, mas que vai passar pela minha vida, pelas minhas palavras, pelo meu olhar, pelo meu jeito de agir. Eles precisam ler Jesus na minha vida. Porque eu preciso estar revestido desta vontade que Deus tem para nós. Vamos orar, meus queridos. E, em nome de Jesus, quero orar com vocês neste sentido. Para que aquilo que temos aprendido, e eu sei que nesse lugar vocês têm aprendido de Deus, ouvido de Deus, estão sendo regularmente instruídos nos caminhos de Deus. Que aquilo que a gente aprende seja aquilo que a gente pratica. Aquilo que a gente é instruído muda o nosso comportamento, o nosso viver, para que as pessoas aí fora possam ler uma Bíblia de fato, de verdade, correta nas nossas atitudes. Vamos orar? Nosso bom Deus e Pai, Jesus, nosso Salvador. Teu santo nome, Senhor, nós oramos, primeiro agradecidos porque o Senhor nos trouxe a cada um aqui. Porque estamos aqui para louvar, glorificar o Seu nome, para provar, Senhor, a nossa necessidade de unidade, de união, de comunhão, de dar abraço uns nos outros, de olhar no olho dos outros. Isso é muito bom. Louvado seja o Seu nome por isso. Porque podemos nos reunir como uma verdadeira família, unidos em Cristo Jesus, para cantar, para orar uns pelos outros, para ouvir das lutas dos outros, Senhor. E que possamos nos interessar por essas lutas. Senhor, e que possamos praticar aquilo que temos regularmente aprendido do Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Que o Seu Espírito Santo em nós esteja incomodando, tocando, fazendo qualquer coisa, Senhor, para que não fique distante o que aprendemos e o que praticamos. Mas que todos nós aqui tenhamos a disposição, o desejo sincero no nosso coração de andar segundo temos ouvido do Senhor, de falar segundo temos aprendido do Senhor, de cantar aquilo que nós temos cantado aqui dentro, de interceder uns pelos outros lá fora também, de suplicar, clamar, sentir a dor do próximo. É isso que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.